Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Este podcast é um podcast especial Halloween, Dia das Bruxas, ou véspera do Dia de Todos os Santos. E hoje estou eu com o Filipe para analisarmos e falarmos um bocadinho do Halloween, sobretudo nas questões cinematográficas. O Filipe vai incidir mais nisso e vamos percorrer as criaturas que muitos de vocês irão ser possuídos na noite de dia 31. O Halloween é uma grande festividade. Nós em Portugal não o celebramos tanto assim quanto isso. Obviamente que é uma americanização. Mas nós temos uma grande tradição com o dia 1 de novembro, que de resto é feriado. E, portanto, certamente muitos de vocês estarão a ouvir no feriado este episódio. E pedia-se o Pão por Deus. O Pão por Deus que entronca naquilo que é o hábito de pedir a todas as casas o bolo também. E o bolo, supostamente, era para nós rezarmos em prol daqueles que nos eram queridos e faleceram, portanto, as almas que estão no outro mundo. E, portanto, nesse dia, essas mesmas pessoas para quem nós rezávamos possuíam-nos o corpo, e, portanto, entroncavam o seu espírito e percorriam durante a noite o espaço físico onde antes tinham estado. E, portanto, obviamente que o Halloween está sempre ligado à questão dos filmes de terror. E, Filipe, qual é o teu filme favorito de Halloween? Bem, não tenho assim nenhum filme favorito. Os filmes que eu vou aqui falar vão de encontro um pouco aos filmes que eu vi mais recentemente, ou que são os mais clássicos, ou os quais eu gostava de dar destaque. E é isso que eu vou estar aqui a fazer um pouco. E eles são? Sou uma data deles. vamos devagarinho. Mas se quiseres, podia começar pelos clássicos, a listinha que fiz aqui. Começa com Murnau, Nosferatu, o primeiro vampiro no cinema. Não sei se conheces, mas era um filme preto e branco, mudo. E o Nosferatu era uma espécie de Drácula. Não era um Drácula, não tinha esse nome. Mas era uma espécie de Drácula que possui ou que assombra o protagonista e um pouco todo o filme e toda a história. Depois veio o Vampiro, do Dreyer, em 1932. Antes desse ainda tivemos o Frankenstein, a primeira adaptação para cinema, que nos deu o Frankenstein que conhecemos hoje. O Frankenstein com os parafusos de cada lado da cabeça. De cada lado da cabeça, não, no pescoço. Do pescoço. Com a marca na cabeça. Com aquele do... Este é o Frankenstein. O Frankenstein dá para todos os gostos também, não é? Como assim? O Frankenstein, por exemplo, na descrição do livro, ele é amarelo, não é verde. Sim, claro, mas quando passas uma personagem de um livro para um filme, a imagem visual é mais... dura mais tempo, estás a ver? E foi essa que ficou com este filme e com outros filmes da Universal. E, portanto, estava a dizer que este Frankenstein, o ator que fez deste Frankenstein foi Boris Karloff. E pronto, e este e muitos outros filmes da Universal que ainda hoje têm os direitos dos filmes de muitos dos monstros, daquela imagem que a gente conhece dos monstros, Frankenstein, o Drácula, e outros que vocês agora podem ter ouvido há pouco tempo, porque a Universal quis fazer o Dark Universe, em que metem lá uma série de monstros. É uma espécie de Marvel Universe, mas com monstros. E o primeiro filme que eles fizeram disso foi foi Múmia, com o Tom Cruise, que não teve muito sucesso. E que diz muita gente que o Dark Universe morreu à nascença. Pronto, outros clássicos que eu ia falar também, já são um bocadinho mais recentes. Podíamos também ir falar do George A. Romero, que não podemos deixar de falar, não é? Com os 3 filmes dele, o Night of the Living Dead, Day of the Dead e o Dawn of the Dead. Que foi o senhor que deu origem ao zombie que conhecemos nos dias de hoje, aquelas multidões de zombies que correm para nos tentar matar, para nos tentar comer. Foi ele que criou isto. O zombie que levanta os braços e que faz aqueles barulhos.
Depois a seguir, podíamos falar a seguir, não antes. Isto, o Palmeira veio depois do que eu vou falar agora. Podemos falar do Psycho, do Hitchcock, Um grande clássico, sim. dos anos 60, de 1960. Que é um filme que para quem não é fã de cinema e para quem é fã de cinema é obrigatório ver. Um dos meus filmes favoritos, por acaso, aqui tens um dos meus filmes favoritos de terror. E pronto, e outros filmes. Podíamos agora assim mais rápido, podíamos falar do Halloween. Já que estamos no Halloween, podíamos falar do Halloween. Sim. Do Exorcista. Para mim é dos meus favoritos, o Halloween. Do Exorcista, do Nightmare on Elm Street, o Alien, Carrie e o Rosemary's Baby. Foi o que eu fiz dos mais clássicos, foram estes que eu aqui escolhi. Sendo que o primeiro filme de terror, considerado terror, tem a duração de 2 minutos e é um filme francês de 1896 em que se chama Le Manoir du Diable, portanto, a Casa do Diabo ou a Mansão do Diabo. E, portanto, é um filme francês, primeiro filme, mas obviamente quando nós agora vemos, quer dizer, é quase comédia, porque são 2 minutos e são fantasmas que estão a aterrorizar um cavaleiro que foi... Esses fantasmas são invocados pelo diabo. Como não podia deixar de ser, é do Georges Méliès, não é? O que é por muitos considerado o primeiro criador de histórias do cinema. Estava eu a dizer que para mim dos melhores filmes de Halloween, ou do terror mesmo, por assim dizer, é o Massacre do Texas, também, com o Letterface. Tom Hooper, o realizador. Assim, mas estou a dizer a personagem. Ele é da face, sim, ele cose a cara das pessoas à sua própria. Portanto, acho que isso é um tanto forte. O Halloween, para mim, o Michael Myers, para mim, é daqueles que mais assusta. Mas porquê? Porque é uma personagem que sobrevive a tudo. Quer dizer, aquela personagem supostamente teria morrido eletrocutada, teria morrido queimada. E quer dizer, continua. E por tu estavas a falar do Faceless Man, ou lá como é que o homem se chama? Leatherface. Mas este também não tem cara. A máscara que ele usa é uma máscara que despersonaliza quem está por trás daquela máscara, não é? Embora nós conheçamos quem é a criança, não é? Conseguimos saber quem é que é a criança. Num dos filmes que existe, vê-se a criança que ela começa a usar uma máscara de palhaço e ela comete o primeiro crime com aquela máscara de palhaço, na infância. Aquilo não é de palhaço. É de palhaço. Não é a que ele fica para o resto da saga. Não, é não sei, eu não vi esses filmes. Depois temos, obviamente, o Jason, não é? E, obviamente, que o Jason versus Freddy, para mim... Jason é de que filme? Sexta-feira 13. É isso. Para mim é outra personagem assustadora. Não sei que são aqueles que se parecem ser os mais implacáveis. Eu confundo do Halloween com o da Sexta-feira 13. São aqueles que se tornam mais implacáveis, não é tudo. O Screams, para mim, quer dizer, o Ghostface é uma paródia, quer dizer, ele cai, vai contra tudo e contra todos, não é? E no final tem que consumar a sua morte. Portanto, há ali uma tanta palhaçada pelo meio que dá graça, mas pronto. E para mim, acho que é dos fatos que mais se usa é o Ghostface. Eu acho que é o do mais icónico que existe. Se quisermos, para mim, aquilo que é o mais icónico a nível dos filmes, pelo título, é o próprio Halloween, não é? Porque está logo associado e dá logo como resultados de busca. Gritos, ou Screams, está sem dúvida associado às vestimentas. E depois, para mim, o Jason é um grande ícone do terror e muitos seguidores. O Freddy Krueger acaba por ser ali uma história interessante, sobretudo num filme que é feito, que mostra como é que o Freddy Krueger surge, não é? Em que inicialmente é-nos induzida ali uma dose de compaixão para com o Freddy, não é? Porque ele era o jardineiro da escola. Temos ali inicialmente achamos que ele é uma boa pessoa, mas depois é que percebemos que ele molestava as crianças e portanto era um pedófilo e foi queimado porque os pais rebelaram-se, não é? E é por aí. Mas são, sem dúvida, aqueles são os meus filmes favoritos a nível de terror. Falando de filmes mais recentes, também temos... Há aqui umas referências que eu gostava de fazer. Assim, dos mais recentes, o que saiu este ano. Tenho que pedir a todos os ouvintes para verem o It, de uma adaptação do livro de Stephen King. E o remake do filme dos anos 80. E o remake do filme dos anos 80, sim. Não era um filme, foi vendido como os dois. Foi vendido como filme depois e no momento em que saiu foi vendido como um filme televisivo, ou seja, uma minissérie. Pronto, não interessa. Mas este filme é muito bom porque não só está bem escrito e está bem, tem os atores são todos crianças, porque eles só adaptaram a primeira parte do livro. São todos, pronto, para crianças está muito bom. E depois mistura atores crianças, com as neiras para torcer direito.
os atores fartam-se das asneiras, e depois com terror, tipo mesmo gore. A primeira cena é uma das melhores cenas que eu já vi no cinema, das primeiras cenas de abertura de um filme. Portanto, aconselho toda a gente a ver. Outro filme também de terror, e este aqui já é de zombies, coreano, chama-se Train to Busan, 2016. É um filme que é terror, mas é aquele terror com zombies, em que os zombies não são tão. São mais. Ganham quase características de inseto, mas um inseto que não baragueta e que só quer comer. Está muito bom este filme, também aconselho muito, vivamente. Outros filmes, há um filme chamado The Witch, que é um terror mais lento, nem sei se podia chamar bem de terror, porque não está associado àquele jumpscare, não tem nenhum jumpscare este filme. 2015, é um terror mais lento, é mais o ambiente que nos assusta e o estado em que nós ficamos a ver o filme do que propriamente o filme em si. E como o título diz, é sobre bruxaria e como é que a bruxaria pode afetar uma crença religiosa, que neste caso é puritana. Outros filmes temos o It Follows, vai seguir-te. Sinceramente gostei, mas não achei nada assim do outro mundo. É sobre uma coisa, algo, it, que eles chamam it, a coisa, que segue as pessoas. Então o que é isto? É uma coisa que se mascara de pessoas, que uma pessoa que teve sexo com outra pessoa que fazia isto, que é seguida lentamente, a pessoa em que essa coisa se mascara segue-nos a andar lentamente, não corre nem nada disso, mas está-nos sempre a seguir. Estejamos acordados, estejamos a dormir, estejamos a fazer o que temos a fazer, aquilo está-nos sempre a seguir. E o filme é sobre isso. Houve quem adorou este conceito, houve quem não achasse piada nenhuma. Eu estou lá no meio. Gostei, mas mais ou menos. Outro filme que também gostava de recomendar, 2014, o Babadook, que é um muito bom filme de terror. Temos o Babadook, que é a personagem mais terrorizadora que há no filme. Mas este filme é um pouco uma metáfora às relações, aos medos que uma criança pode ter e que se pode defrontar quando é jovem. Um dos meus filmes favoritos de terror, outro, é o The Conjuring, 2013, que vai para aquele tipo de terror de maldição numa casa. Também está muito interessante. Para mim, Quem das quer coisas que eu ver. mais gosto é quando a ação se realiza numa casa. Para mim, a ideia da casa, e por isso é que eu também gostei imenso do Sol 2, porque toda a ação se passa numa casa, é uma ideia que parece concebida que nós temos da casa assombrada, não é? Só não se passa toda numa casa. Do Sol. Sim, há Do muitas Sol cenas passa. que não são O na Sol casa. 2. Sim, mas pronto, mas as mortes vão acontecendo dentro da casa sempre. Sim. Depois nós sabemos que afinal a tal criança estava no cofre. E por último, o último filme que eu vou falar de terror, propriamente dito, a última menção que eu gostava de fazer é um filme que se chama The Woman, um filme completamente nojento, também super Mais que o Sol. gore. Sim, mais que o Sol. Mas não sei se teria mais que o Hostel. Se falasse num Hostel aí já teria mais dúvidas. Pois, o Sol. Que é sobre uma mulher que sempre viveu, é uma mulher selvagem, nunca teve contato com a civilização, e a reação que ela tem quando se depara com uma civilização. Completamente horrível, mas aconselho a ver para quem gosta deste tipo de filmes. Uhum. Lembras qual foi o teu primeiro filme de terror que viste? Se guardas alguma memória. Eu quando era criança não gostava muito de ver filmes de terror. E também quando eu estou a falar quando era criança, quando tinha pai 6 anos, 7 anos, à volta disso. Mas lembram que o Ghostface, estavas a falar do Scream, não achava muita piada aquilo. Não, já tinha visto o filme, mas porque... E viste primeiro o Screams ou viste o Scary Movie? Não vi nenhum dos dois. Quando era criança não via nenhum dos dois. Mas só a personagem, saber que a personagem... Só a figura da personagem, estás a ver? Já tinha visto aquilo. E um dos primeiros filmes que também marcou foi o Psycho, a cena do chuveiro. É outra que também, quando era puto, via. Nunca vi o filme todo, quando era puto, mas sabia que aquela cena existia e quando uma pessoa está no chuveiro, tem sempre assim um olho meio aberto. Os primeiros filmes que eu vi eu devia ter à volta de 12, 13 anos, assim do género.
se calhar até 11, não me recordo assim muito bem. E foi Wolf Creek, que se passa na Austrália, portanto eles são raptados, portanto, são drogados com uma água que a pessoa diz que é a água da chuva. Acho que é isso. E foi também o Amaldiçoados, que é uma trama com a questão dos lobisomens e a transformação dos lobisomens, passam uns para os outros e tudo mais. E sempre gostei da adrenalina de estar na sala às escuras, de noite e preferencialmente noite trovoada ou de chuva e ver. E, portanto, havia certas coisas que para mim. Houve muitos filmes que, eu sou sincero, que me desiludiram. No sentido que aquilo que eu ouvia as pessoas falarem, aquilo que se falava, etc, etc. Depois, quando eu vi, achei que não era nada. Como, por exemplo, o Hannibal. Para mim, o Hannibal, The Cannibal. Sim, eu também acho, eu também não encaixava isso. Também há muitas listas que encaixam. Acho um bom filme. O Silêncio dos Inocentes. Acho que é um filme interessante a nível da parte da psicologia, se quisermos entrar assim, mas a nível de. Não, também tem momentos, eu não lhe chamava terror, chamava-lhe thriller. Mas há muita gente que encaixa isso, porque é por causa da figura dele, porque é assustadora. Mas não, o filme em si não é um filme de terror. O Chucky, O Silêncio dos Inocentes. não gosto do Chucky, porque eu pessoalmente não gosto muito de filmes que sejam relacionados com espíritos, com algo invisível, portanto, atividade paranormal para mim está completamente fora. Tem Casa Assombrada, estás a dizer que gostavas de Casas Assombradas? Casa Assombrada enquanto ambiente. Pois, está bem. Tens o. Enquanto cenário, percebes? Depois a ação tem que ser sempre algo físico. Ou seja, possessão, eventualmente, já não é assim tanto. Por isso é que eu gostei muito do Michael Myers quando foi naquela casa em que eles quiseram fazer um programa em transmissão e aquilo foi fantástico. Para mim é dos melhores filmes desse. Tens uma ideia, consegues perceber quais é que são os mais. Destes personagens todos que nós estamos a falar dos filmes de terror, qual terá sido o mais mortífero deles todos? Não sei, não faço a mínima ideia. Queres procurar um top 10? Sei lá, eu já vi isso uma vez, agora não me lembro. Se calhar ia para o Jason ou para o Freddy Krueger ou assim, uma coisa do género. Não te esqueças que depois isto também tem que ver com quantos filmes são lançados de cada um. Pois, exatamente, mais uma razão para ir para isso. Portanto, e agora, caros ouvintes, vamos fazer aqui um top 5. E, portanto, na questão do Jigsaw, portanto, o Saw tem 7 filmes lançados. Tem 8 filmes lançados, sim é que é, mas dos 7 que já foram, morreram 40 pessoas. O Freddy Krueger tem 9 filmes. Também é uma personagem com muitos filmes, com 42 mortes. Depois temos o Doente, com 7 filmes lançados e 45 mortes. O Michael Myers, com 10 filmes lançados, com um total de 111 mortes. Então, uma média de 10 mortes por filme. E depois, claro, está o Jason, com 12 filmes lançados e as mortes a rondar os 200 e os 300. É uma carnificina, não é? Que leva à morte. Daí eu estar a dizer que, para mim, o top 3 dos mais assustadores enquanto máscaras e enquanto personagens seriam estes. Eu, para além dos filmes de terror que falei, também gostava de falar de alguns filmes que misturam géneros. Tem terror, mas também tem outra coisa qualquer lá pelo meio. Um dos que faz isso é um filme assim mais recente, o mais recente do Tarantino, que se chama The Eightful Eight, ou Os Oito Odiados em português, 2015, onde o próprio Tarantino agora recentemente veio dizer que é um filme que ele fez com o intuito de ser um filme de terror, mas que obviamente está mascarado. Está mascarado não, e também é, ao mesmo tempo que é um filme de terror, também é um filme, é um western. Para quem vê o filme percebe isto imediatamente. Para quem não viu o filme, se calhar não é perceptível à primeira vez, mas que aquele final que aconselho finalmente a ver. Outro filme que também mistura um pouco é um filme mais antigo, de 1931, chama-se M, de Matou, ou em alemão, não sei como é que se diz, que é sobre é meio mistura terror e thriller, mas é interessante porque não só é um filme de detetives, em que eles têm à procura da pessoa que está naquela comunidade que rapta a criança e as mata, mas também é ao mesmo tempo um filme que tenta mostrar a perspectiva porque eles depois apanham a comunidade depois do assassino. Mostrar a perspectiva do assassino. Porque é que ele faz aquilo às crianças?
E é um bocado o que eu. Porque foi-me parar aqui, é porque não é um filme, não é propriamente um filme de terror, é misturado meio de thriller, meio de terror. Mas a cena em que ele fala de porque é que mata e porque é que não mata e porque é que faz o que faz é um bocado assustadora, porque é realista no discurso dele. Outro filme que mistura comédia negra com thriller e pronto, não propriamente terror, um terror mais por ser um filme que nos cansa, estás a ver? Um filme que é chato no sentido em que não para, está sempre a mexer, está sempre a acontecer coisas más ao protagonista. E houve outros filmes deste género, que chama-se After Hours, do Scorsese, de 85. Outro filme também mistura comédia, de 87, do Sam Raimi, é o Evil Dead 2. Porque, pronto, eu não, sinceramente não gosto muito, mas há quem gosta e há quem adora. Aconselho a ver. Outro filme que aconselho vivamente a ver, do mesmo realizador que fez agora o... Vai fazer agora o... Já fez? O Thor Ragnarok, Taika Waititi. Um filme que mistura comédia com documentário e com terror. É um filme sobre vampiros, mas documentário no sentido de aspecto. Não é no sentido de isto é um filme de verdade e agora vamos fazer um documentário. Não, é um filme que tem elementos de um documentário, mas não é um documentário. É tudo ficcional. Chama-se O que é que nós fazemos nas sombras, ou What We Do in the Shadows, é de 2014. E aconselho vivamente a ver, porque não só é assustador, em algumas partes, porque mete para lá coisas de terror num filme que é um documentário e que é uma comédia. É vestido assim, mas depois metem para lá coisas de terror sem qualquer tipo de problema. Mas está muito bem, está muito giro, está muito bem feito. Outras coisas, outros filmes. Um filme do Villeneuve, um dos primeiros filmes do Villeneuve, Denis Villeneuve, que deu mais fama a este realizador, que agora fez o Arrival há pouco tempo, fez o... agora não me estou a lembrar. É o filme mais recente que ele fez. O Blade Runner, sim, o Blade Runner mais recente, o Blade Runner 2049. Este filme que eu estou a falar é o Incendies, é um drama, meio terror também, no sentido em que mostra, é um drama muito pesado e quase que chega ao terror. Outro filme que também chega ao terror de outra forma diferente, não é um filme de terror, é também um drama, um filme biográfico, histórico. Chama-se O Filho de Sol, 2015. É um filme que se passa todo num campo de concentração alemão e mostra como é que seria a vida num campo desses. É um dos filmes mais realistas que já fizeram, apesar de não ser um documentário, e que vale a pena ver. Não sei se queres que eu continue, se queres acrescentar alguma coisa, que ainda tenho aqui mais umas coisas para continuar. Se calhar perguntava-te se existe algum dos filmes que tu tenhas visto assim, de terror que vejas que pudesse acontecer na vida real, que extrapolasse. Todos os filmes de terror podem acontecer na vida real. Ok, um Jason que aparece e um Michael Myers que é eletrocutado e queimado e continua a ver, não é possível na vida real. Quando estás a ver o filme, tu acreditas que é possível, senão não tinhas medo. Não. Eu vou-te ser sincero. Tu se calhar não, mas há muita gente quando está a ver os filmes que acredita que quando está a ver o filme acredita que aquilo está... É assim, possível acontecer. Para mim, aqueles que eu acho que são possíveis de acontecer na vida real e assustam mais por eu pensar na vida real se aquilo acontecesse do que propriamente as cenas, é sem dúvida os serial killers. Os serial killers estão lá todos. Os serial killers podem aparecer a qualquer momento, não sei, isso é uma razão óbvia, mas não com a prepotência com que se apresentam. Mas é filmes como o Hostel, não é? Porque o Hostel pode facilmente acontecer numa cidade que nós não conhecemos, seguir por caminhos que nos sugerem e depois estão... Sim, a ideia desse filme é mesmo essa, é tentar pegar numa situação que poderia acontecer, uns jovens vão de férias, e mostrar como é que... O que é que lhes pode acontecer se não tiverem cuidado para onde é que vão e o que é que estão a fazer. Sim. Se bem que a moral desse filme é um bocado... Qual é que é a moral? É não vais de férias? Eu acredito que não. Mas eu quando estive nos países leste e gostei imenso da viagem que fiz, obviamente que na minha cabeça o cenário todo do hostel estava a passar-me à frente. Obviamente, pronto, eu fui em família, totalmente diferente. Não fomos
como uma aventura que ali se passa. Uma aventura que ali se passa. Mas, quer dizer, fica sempre ali com medo. E para mim, depois outro é o Jigsaw. O Jigsaw porquê? Porque o Jigsaw portanto, é uma pessoa que está com cancro, não é? Está em fase terminal. E tens aquela questão... Há pessoas que não aproveitam a vida. No sentido de que passam a fazer assim, mal da sua vida, usam mal só. visto, não é? E então eu às vezes pergunto-me, ok, as ações que eu tomo, as ações que outras pessoas tomam, se houvesse alguém... Porque assim, o Jigsaw, ao fim e ao cabo, é um moralista. Sim, mais ou menos, não faz muito sentido, mas está bem. Não faz o... Repara, tudo aquilo que lhes No acontece primeiro a filme eles... faz sentido, no segundo filme até faz mais ou menos sentido. Depois, Mas pronto, aquilo que passa a ser uma questão doentia. começa a ser uma... Porque também já não é ele. E não é só isso, e já começa a ser mais vender filmes do que fazer uma coisa que faz sentido. Mas lá está, aquilo no início é uma questão da moral, quer dizer, fizeste mal, agora vais... É quase uma lei de talião, não é? Olho por olho, dente por dente. E portanto, são esses que para mim extrapolam o ecrã. Eu gostei muito do faz primeiro sentido. filme do Saw. Porque é tudo passado no mesmo sítio, não é? Como sabem quem já viu. Uma casa de banho, sim. E porque aquela claustrofobia deles querem sair daquela situação e não poderem, a impotência de não se conseguir sair dali. E o que é que se pode fazer para sair dali? As opções não são muito agradáveis. E depois a revelação no fim que Ele sempre esteve lá. houve um terceiro. Estava lá uma terceira pessoa que afinal estava viva. E está espetacular, adorei. Eu gostei muito do primeiro filme. Os outros, pronto, já foram pegar na fórmula e repetir. Mas está engraçado. Só para acabar aqui a listinha dos filmes que não são de terror, mas que têm outro género acrescentado a esse. Outro filme de detetives, o Zodíaco, com o Robert Downey Jr. e o Jake Gyllenhaal, 2007, que também tem um vilão que, se aquilo não é terror, não sei o que é que lhe podem chamar. E tem uma cena espetacular quando o Gyllenhaal vai à casa dele interrogá-lo, pensar que ele é mais uma testemunha e afinal ele é que é o culpado, e a forma como a gente descobre isso sem qualquer tipo de diálogo, sem qualquer tipo de nada, só com olhares e movimentos, é o que o cinema faz. Outro filme do Stanley Kubrick tem a Pusca 2, o 2001 Odisseia no Espaço e Laranja Mecânica, que são os dois de ficção científica, muito diferente, mas ficção científica. O 2001 é de 68 e o Laranja Mecânica não tenho aqui, mas também acho que é dos anos 60. Ou seja, dos anos 60, já não lembro. E um é ficção científica, pura e dura. Homens no espaço. Futuro. Uma nave espacial. O vilão é um computador. É um dos vilões mais minimalistas que existem na história do cinema e na história da literatura. Porque é só uma câmara vermelha, uma luz vermelha, basicamente. E portanto, para mim também podias acrescentar nos maiores vilões da história do cinema. Laranja Mecânica é a mesma coisa, só que aqui muda porque o protagonista é que é o vilão, ou não é, ou conforme se quiser interpretar. Mas todo o filme é um pouco misturado com terror, e principalmente cenas em que as pessoas estão nas suas casinhas e eles vão lá e destroem a casa toda e violam a mulher que lá está, ou a cena em que, mesmo a cena final, depois daquela terapia toda, ele continua a ter o mesmo tipo de comportamentos e não alterou. Por último, mais uma comédia, Shaun of the Dead, que é um dos meus filmes favoritos, que vai, claro, beber aos filmes do Romero, 2004, este filme, Shaun of the Dead, agora não estou a lembrar o nome dele, mas não interessa. Outro filme também recente, muito interessante, baseado nos filmes do Romero, ou pelo menos muito influenciado pelos filmes do Romero e por muito do terror que veio antes. É um filme de Edgar Wright, Shaun of the Dead, 2004, que é de partir com o carreiro, em algumas partes, que tem partes que são terror, mas verdadeiramente não é terror. É um filme que usa os elementos do terror e traz para se fazer uma sátira a outros filmes e pronto, é isso. Por fim, queria falar dos filmes que são filmes alegres, à primeira vista, que são filmes que não nos parecem, na primeira meia hora, não nos parece um filme de terror nem de perto nem de longe.
mas que depois se tornam, conforme o enredo se vai desenvolvendo, se tornam em filmes de terror e no fim são filmes de terror completos. No sentido em que os personagens, os protagonistas que nós seguimos, se veem numa situação que para eles era impensável. O primeiro é o Truman Show, com o Jim Carrey, de Sim. 98, em que ele descobre que está a Pois viver isso no numa... terror. Eu ponho isso no terror, o facto da personagem dele Ser manipulada. ser manipulada e a descoberta de que ele está a ser manipulado. Isso eu punha no terror. A descoberta. E punha no terror o facto de tu estares a viver numa sociedade que pensas que é real e depois não é. Isso é terror para mim. E na perspectiva do protagonista também é. Sim, Agora, a muito forma, interessante. é isso que eu estou a dizer, a forma como é que ele está apresentado não parece terror, nem pouco nem de longe. Mas, na verdade, se aquilo fosse filmado de outra forma, aquilo com a mesma história podia perfeitamente ser terror. Então, e o Mother, de Jennifer Lawrence? Ok? Mother, de Jennifer Lawrence. Há quem catalogue aquilo também no terror, no thriller, no drama. O Mother é um filme complicado que merecia um podcast só ele mesmo, que também tem elementos de terror, claro, sem dúvida nenhuma, mas que não é sobre isso o filme não é sobre terror, e venderam-no como se fosse um filme de terror, mas na verdade não é um filme de terror. Mas estava eu a dizer, o Truman Show é um dos filmes que parece um filme alegre e um filme para toda a família, mas depois se vem descobrir que na verdade não é bem. Pode ser, se a família for toda maior de idade, pode ser. E outro filme é The Stepford Wives, que tem duas versões, tem o de 65 e o de 2004, em que uma série de donas de casa se vem a descobrir que não vou estar a revelar aqui o que acontece, mas que também não são perfeitas como o filme dá a entender ao início. Pronto, e agora não sei se querias falar. Bem, nós temos aqui estado a falar das personagens e há aqui um padrão que é as personagens são todas elas humanas. Ou quanto muito são dotadas de um certo poder sobrenatural. Mas a verdade é que na noite de Halloween as pessoas vão estar vestidas não só também destas personagens, mas sobretudo de alegorias e de monstros que vêm desde a Idade Média, outros vêm desde a Roma Antiga, da Grécia Antiga. E a questão é que os monstros não aparecem de uma forma geração espontânea. Existe uma causa e efeito, quer dizer, os ciclopes, fazia sentido que existissem os ciclopes, porque quer dizer, o que encontravam eram caveiras com um grande buraco no meio. Quer dizer, e esse buraco no meio sabemos hoje nós que é o buraco da tromba do elefante. Portanto, quer dizer, vermos ali grandes cabeças com um só orifício, não é? Fazia com que se pensasse que existissem ciclopes. E o mesmo se passa com os vampiros, com os lobisomens, com tudo isso. Quer dizer, os vampiros... Existem pessoas hoje em dia que são vampiros. Porque há doenças que fazem com que as pessoas tenham que ficar em casa, que não possam apanhar a luz do sol porque queima a pele. Isso acontece. E esta questão, portanto, o facto das pessoas não poderem sair de casa leva então que haja a questão do vampiro quanto figura da noite, que só aparece à noite, etc, etc. E há a questão de beber o sangue, não é? Porque é a questão da essência. Pessoas sem alma precisam da essência da vida, que é o sangue. Não é? Também tem uma relação sexual. O vampiro que vai à noite à casa das meninas sugar-lhes o sangue. Opa. Tem uma ligação sexual? Sim, tem. Está bem? Sem prejuízo. Mas elabora a ideia, elabora. Não, é só o facto de um vampiro ir à noite à casa das pessoas para lhes sugar o sangue, e mesmo só o facto de lhes ir ao pescoço sugar o sangue, tem tudo um pouco uma ligação sexual. Era um pouco esse o intuito também de fazer isso nos filmes e na literatura. Era também olhar para esse lado da personagem. Só isso que eu queria dizer. Assim, nós quando tentamos ingerir o nosso próprio sangue, o corpo repulsa. O estômago não consegue segurar o sangue. E há pessoas que conseguem Já tentaste? ingerir sangue. Diz isto? Já tentaste? Não tentei. Não tentei, nunca tive para fazer isso. E sobretudo são questões... Estas pessoas, quer dizer, ao ingerirem o sangue, as pessoas conseguem. Nós não conseguimos. Nós, pessoas ditas normais. Portanto, há tudo aqui uma questão de acontecerem as coisas para serem factos verídicos. A questão do lobisomem, quer dizer, há doenças que façam que as pessoas sejam peludas e sejam mesmo algo... E tu naqueles espetáculos que tu tinhas no final do século XIX, dos freak shows,
Sim. que tinhas essas As coisas. bestas, tinhas lá as Tinhas bestas muitos todas. destes monstros O representados. próprio fantasma da ópera. O cinema tem que ir buscar isto a algum lado, não é? O cinema tem que ir buscar Sim. isto a algum lado e um dos sítios foi esse. Sim. E quer dizer, isso é uma coisa que nós vemos no Fantasma da Ópera. Não é? O Fantasma da Ópera. Também o ambiente assusta um bocado. Apesar de não ser um filme de terror. Sim, é tal coisa que mistura géneros para. Mas também é um filme todo, também é terror, também tem terror. E eu gostei imenso do Fantasma da Ópera. Achei fantástico. E Mas que em ópera ou em filme? o filme. O filme. Falar Já houve vários também. Sim, estou a falar daquilo que é de 2004. Algo assim de género. Nunca vi. E quer dizer, ele próprio é apresentado como uma besta num circo, não é? Portanto, é os freak shows que tu falavas e bem. Bem, isto depois. Já agora há um filme que mostra estes freak shows, se chama Freaks. Agora acho que é do Todd Browning, não garanto. E também não sei exatamente que ano é que é, mas chama-se Freaks, que também aconselho as pessoas a verem. Depois temos a questão dos espíritos, quer dizer, os espíritos é se justificamos tudo com uma crença um Deus prepotente, um espírito qualquer que assombra uma aldeia, quer dizer, são tudo essas questões que nos ultrapassam e como nós não conseguimos justificar aquilo que muitas vezes não é justificável, decidimos inventar, não é? E é isso que surgem os espíritos e as maldições, etc, etc. Portanto, os fantasmas surgem um bocado também por aí. E depois, quando a nossa mente está marcada e preparada para uma coisa, depois já começa a fazer um mais um e aquilo dá sempre 2. Enquanto pode dar 3 ou 4 ou outro número. E, portanto, às vezes, tudo isto funciona mal e as lendas começam assim. E depois, claro, isto também há pessoas que dão corpo ao manifesto, por assim dizer. Quer dizer, o Vlad Tepes é a persona do Drácula. Sim, uma lenda tem que começar no fundo de verdade, não é? E vamos ver uma coisa, não é por acaso que se vai, que sempre estas questões mágicas, etc., vêm sempre de realidades longínquas e realidades fechadas, como é o leste. Sim. Nós estamos aqui no mundo ocidental, nós estamos aqui na ponta da Europa confortáveis, e não sabemos muitas vezes aquilo que acontece nos outros lados. Eu vou aqui um caso muito simples para dar aos caros ouvintes. Quando eu estive na República Checa e em Praga, em concreto, aquilo que aconteceu, estar eu numa rua principal em que o resto chão da porta 1 era Museu do Terror, ou Museu de Tortura, e o primeiro andar a ser o Museu do Comunismo. Porta 2, Museu do Comunismo, resto chão, e primeiro andar do terror. E assim sucessivamente. Portanto, há muitas culturas que são propícias, que gostam de fazer isso. Há turismo feito para isto também. A própria cidade da Transilvânia, não é? Muito nós gostamos e também vem para os filmes de animação. O Hotel Transilvânia, por exemplo. Foi muitas coisas antes disso, mas sim. Mas lá está, há um mundo fantástico, quer dizer, existe um género de uma Disneyland na Transilvânia só para a questão do Vlad Tepes. E portanto passa muito por aí, quer dizer, há estas coisas que às vezes se nós pararmos um bocadinho para perceber, ganham algum sentido, têm alguma lógica. E portanto as pessoas que vão possuir ou deixar de ser possuídas, depois isto fica ao critério de cada um, na noite de Halloween vão entroncar personagens que mais gostam. Eu pessoalmente, quando ia porta a porta, quer dizer, uma vez mascarei-me de Joker, achava o Joker engraçado. Fui muitas vezes de Ghostface, porque é o mais típico, mais banal, até mesmo assim de género. Uma vez que eu também fui de Alien. E às vezes aqui os aliens são deixados um bocadinho para trás. Digo que é o mundo do fantástico, um bocadinho o mundo Mas do terror. qual Alien está a falar? Do filme Alien ou de um Alien? Os aliens enquanto eles todos. Isso é porque misturam com ficção Os científica. extraterrestres, no seu sentido. Misturam-se com ficção científica e as pessoas não consideram isso exatamente terror. Tem a ver com isso. Mas também consideram, não é inteiramente verdade o que eu estou a dizer. E depois temos casos em que temos monstros que ganham nomes que não são deles, como é o caso do Frankenstein, em que o nome é do criador, ou do Victor Frankenstein, que dá vida então ao Frankenstein. Sendo que Frankenstein, Drácula
e Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde fazem parte do top 3 do Stephen King, não é? Que os conota como... Os melhores, mas que o top 3 de mortos, de filmes? Não, os 3 grandes clássicos do género do terror. O Stephen King, nós sabemos que dá corpo, dá texto a muitos filmes de terror, não é? E ele próprio faz um top 3 em que mete os 3 grandes clássicos do género. É curioso que ele aqui não mete, por exemplo, Lobisomens. Para mim fazem o top 3. Eu sinceramente não considerava os lobisomens no top 3 porque o lobisomem é um bocado secundário, sempre foi um bocado secundário, mesmo no mundo do cinema. Mas tens sempre Existe, aquela mas não é um entre vampiros. Frankenstein, não é um Drácula, nem é um Dr. Jekyll. Não gostas então do Lobisomens? Eu Não, pessoalmente... porque repara, o Frankenstein deu origem aos zombies. Sim. Foi o Drácula que deu origem aos vampiros. E foi o Dr. Jekyll que deu origem a todas as personagens que têm uma múltipla personalidade, como por exemplo a personagem do American Psycho, psicopata americano. Por exemplo. Portanto, e o lobisomem deu origem aqui. Lobisomens. O lobisomem basta-se ele próprio. Mas sabe o que eu estou a dizer? Estes personagens vão mais atrás. Se calhar até vão mais atrás, mas são mais importantes. Acabaram por ter mais impacto. Mas para mim ganha mais originalidade alguém que se basta ele próprio. Tudo bem. São perspectivas. Estou a falar na perspectiva da história das personagens e do impacto que elas tiveram na cultura popular. Depois temos aqui, obviamente, aquilo que são as tradições de pormos a lanterna acesa, a abóbora, as vassouras. Sendo que as luzes, por exemplo, é para indicar o caminho. Indicar o caminho que as almas devem seguir para ir. Sendo que hoje em dia para marcar onde é que as pessoas podem bater à porta para receber os doces também. Eu gostava só de comentar uma coisa que disseste há bocado. Disseste que o Halloween é mais americano e é verdade a forma como nós festejamos o Halloween, mascararmos e... Na verdade até nem é americano, o mascarar vem de Itália, não é? Penso eu. Tens toda a Europa, mas isto é um... O Sim, Halloween tal coisa. é composto. Foi para a América e depois da América veio para cá. A América é que nós sabemos que a Sim, América claro, faz o folclore todo, exato, não é? Faz aquela... mas pronto, o que eu ia dizer é que, na verdade, todos os países cristãos têm um Halloween, um Dia dos Mortos. No nosso caso é o Dia de Todos os Santos. Que é dia 1. Que, como se diz, todos no Santo esteja vivo, na mentalidade cristã e católica. Por isso é que o Halloween é Halloween porque é a véspera. Exatamente. Portanto, o que estavas a dizer das almas serem contidas relaciona-se com estas coisas todas, os santos que são conduzidos, isto que é são celebrados. Gregório. Sim. Sim, é católico, isto é católico. Isto foi uma forma de acabar com o druidismo dos celtas. Sim. Espíritos, e, portanto, eles englobam aquilo tudo. E o próprio panteão romano, quer dizer, aquilo que era o sítio dos deuses, não é? Romanos, passa a ser o lugar dos santos. O interessante também disto é que é católico, mas agora, hoje em dia, já não é. Quem é que associa o Halloween a uma religião? Ninguém. Como o Natal. Sim, o Natal é um pouco diferente, porque as pessoas sabem. É um pouco diferente, porque as pessoas sabem o que é que quer dizer. O Halloween, muita gente nem sequer sabe o que é que quer dizer. O Halloween é celebrado, é o dia da gente se mascarar, basicamente. Agora, ligações religiosas com qualquer tipo de história mítica, não há assim muitas. O Natal acho que há, mesmo apesar de ser, sim, obviamente que é comercial e que é para oferecer prendas, sim, mas as pessoas sabem porque é que estão a oferecer prendas. Sim, mas é a mediatividade que claro. E a maioria das pessoas que festejam no Natal, principalmente começar nas crianças, é assim nessa perspectiva, sim, claro. Eu incluído. Eu pessoalmente, quer dizer, para mim o Natal eu celebro enquanto a festa da família. Sim, também, exatamente. Mais do que a Páscoa ou do que outra festividade. Mas isso pode-se incorporar também no mito que era original. Assim, quer dizer, como os americanos é que dão ênfase ao Dia da Ação de Graças. Que também foi uma coisa europeia. Pois. Thanksgiving. Pois, isso já não sei, mas eu acho... Que é sempre a segunda quinzena de novembro, um bocado assim, já. Mas isso já não sei se será inteiramente correto, porque penso que... Eu não tenho a certeza, nunca sei isso. Mas eu penso que a ação de graças também tem a ver com o facto de eles terem que defender a sua própria casa. E, portanto, agradecer pelo que têm deles, sempre aquela ideia de posse. E é uma festa de comunidade. Sim, exatamente. Comunidade da casa e dos vizinhos, mas sempre com aquela ideia de proteção do que pode vir
Porque aquilo era cada um por si no, para a casa, não é? Que ele não tinhas de pagar nada a ninguém no início, quando eles para lá foram colonizar. Eles colonizavam as terras que queriam, até eram oferecidas. Ia para lá, no início ia para lá os desterrados e os prisioneiros do que fosse. E pronto, tem a ver com isso. Penso eu que tem a ver com isso, não posso dar garantias. Porque nunca gostei a coisa. Bom, estamos aqui então, voltando aqui um bocadinho atrás, não é? Aquilo que é a simbólica das coisas, nós temos também o caso das vassouras, não é? Das bruxas, que são... É tudo simbólico no sentido de que a vassoura é para varrer, para limpar a casa, não é? E portanto a ideia da vassoura não é as bruxas transportarem-se, mas é o limpar as energias negativas. Aquilo que o Halloween tem, se formos a analisar, é como se o Halloween fosse, na verdade, o Ano Novo. Isto é, o Halloween é para limparmos tudo aquilo que é mau e começarmos de novo. Até ao próximo. Feito o estudo e feita a análise, para mim, tem quase esta questão. Isto para os celtas era isto. Para o druidismo era isto. Era o ano, era o dia em que era um novo ciclo. Para eles, sim, para eles. Hoje já não. Hoje não, mas a nível da simbólica, entendes? Das almas, é um novo acordar das almas, uma limpeza das energias negativas, que é isso que serve a vassoura. A vassoura serve para limparmos as energias negativas, e depois o gato preto, quer dizer, o gato do azar, não é? Afinal, nós não podemos esquecer de que a diferença entre um cão e o gato é que o cão está ali sempre connosco, que é-nos fiel. O gato, nós dizemos sempre que o gato é independente. Não é? Portanto, e o gato preto tem esta simbólica, a questão da independência, a questão de possuir um corpo, de podermos fazer aquilo que quase bem entendemos e quisermos. E, portanto, acho que passa um bocadinho por aí esta simbólica toda das coisas. Mas, obviamente, que isto, as simbólicas vão e vêm e ganham novos contornos e tudo mais. No final do dia, aquilo que vai preocupar às crianças é quantas guloseimas é que têm no final da noite. E no dia seguinte alguém vai ter que limpar casas. E esta coisa de dar, não é? Trick or treat, doçura ou travessura, vem muito na ótica de que inicialmente dava-se leite como oferenda, porque o leite tem uma perspectiva de acalmar, não é? Por isso é que é o beber leite antes de ir para a cama, por exemplo, ou até mesmo beber leite quando a malagueta nos toca na língua. Portanto, acaba... Sim, mas aí também é um bocado científico. Por Sim, por isso é que eu estou a dizer. Mas é aí isso também faz sentido beber leite para deixar e esta tradição que se tinha de oferecer o leite era mais de apaziguar os ânimos. E é isso que o Halloween também faz. Em que nos tocam à campainha almas. Vamos pôr, obviamente que isto é no figurativo, não acredito que as almas andem por aí. Vêm-nos ali almas, vêm-nos ali personas, vêm monstros que precisam de ser saciados, precisam de ser acalmados, não é? E portanto, ou lhes damos aquilo que eles pretendem, que é um doce, ou então vão-nos encher a casa com ovos, com guardanapos, com rolos. Portanto, acaba por ser muito isto que o Halloween se torna. Eu gostava de terminar falando... Já falei de filmes de terror, já falei de filmes que misturam terror com outro género. Eu gostava de falar de alguns filmes que não são terror, nem misturam o terror com outro género, que fazem parte de um outro género completamente diferente, mas que têm momentos em que realmente são completamente aterradores. Um deles é o Taxi Driver, de Scorsese, mais um filme do Scorsese, no 1976, com o Robert De Niro, que tem uma cena de completamente terror no fim, quando ele vai proteger a amada dele, que era uma miúda. E é terror completo. Aliás, quem não conheceu o filme, mas conhecer aquela cena em que ele está cheio de sangue com uma arma na mão, sentado no sofá. Isto é terror, completamente, sem tirar nem pôr. Outro que não é exatamente, não, é muito longe de estar um filme de terror e nunca é um filme de terror, nem diria que tem alguma coisa a ver com terror, mas a escolha de Sofia, o Sophie's Choice, a escolha que ela tem que fazer marcou o cinema, marcou a forma como as pessoas, mesmo quando uma pessoa está entre uma decisão impossível e muito difícil, faz referência a este filme e portanto acho que merecia aqui uma menção no aspecto em que é uma escolha que ninguém quer fazer.
Filmes mais recentes. Falaria Happy Day do... to Die. ah, Feliz dia para morrer. Happy Day Today, acho que não se chama assim. Happy Death Day. Happy Death Day. É É isso. assim, não é? Happy Death Day. Mas não tenho aqui essa lista. Falaria do Foxcatcher, 2014, porque não é um filme de terror também, não tem nada a ver com terror, mas para o fim e conforme nos vamos. E mesmo aquela personagem do rico que quer treinar o desportista é toda um pouco horrível. E também, para quem não gosta de terror, mas gostava de ver coisas assim parecidas, Foxcatcher também recomendo. Outro, mais recente ainda, 2016, Animais Noturnos, Tom Ford, o último filme de Tom Ford, também só tem dois. Em inglês, Nocturnal Animals, com a Amy Adams e o Jake Gyllenhaal, outra vez. E este filme também não é exatamente terror, mas tem vários momentos em que vai buscar ao terror a forma como filma, a forma como expõe a história. E é um filme que mostra muito bem a ideia de impotência. Porque o filme é complexo, eu não vou estar agora aqui a dizer o que é que o filme fala, mas há uma parte do filme que é sobre um livro que um dos protagonistas escreveu. E ele e a outra personagem está a ler, o filme é complicado. E a outra personagem está a ler o livro, e a personagem que ela lê, que nos é mostrada em filme, como se fosse uma pequena história que é mostrada ao longo do filme, ahm, não faz nada perante ele é assaltado, ele e a família dele, a mulher e a filha, são assaltados, a mulher e a filha dele são levadas, e ele, impotente, não faz nada, e depois quando finalmente ganha coragem para fazer alguma coisa já é tarde demais. E há uma cena especial que é o resultado do que acontece quando elas são capturadas, depois quando elas veem que é terror autêntico. Por último, Logan, o filme do Wolverine, que o último filme que fizeram, que teve muito sucesso, de 2017, este ano ainda, que, como o Deadpool, também mistura géneros e mete outras coisas em filmes de banda desenhada, que até hoje não se tinha feito muito, pelo menos não com o sucesso que as pessoas tiveram. E há uma cena em que ele está na casa de pessoas que se tornaram amigos, de pessoas que os acolheram, a ele e à miúda. E depois o que acontece a essas pessoas e a cena que vem a seguir também é autêntico terror, não há ali nada que não seja terror. O filme não é terror, o filme é banda desenhada, ficção científica, chama o que quiseres, mas essa cena é terror autêntico, sem tirar nem pôr. E quando vi, sentes mesmo aquele que costumas sentir nos filmes de terror, um terror, o terror iminente, estás a ver? Está aí. Por fim, gostava de acabar com filmes que a nossa ideia fogem muito do que é um filme de terror, os filmes de animação, mas que também têm muito de terror, apesar de serem feitos para crianças. Não queria falar de filmes da Disney nem da Pixar, apesar desses filmes também terem muitos momentos que vão buscar, mas não são claramente de terror. Gostava de falar da Fuga das Galinhas, Chicken Run, 2000, que é um filme sobre galinhas que querem fugir à morte. Se isto não descreve um filme de terror, não sei o que é que descreve. Não está feito com este... Algumas É que o filme de partes. terror é a morte está lá sempre. Exato. Não é exatamente E todos como... fogem da morte. Claro. Não é exatamente como... É pintado exatamente como um filme de terror, mas há algumas cenas que são e a sinopse do filme é terror. 2 filmes do Tim Burton. Frankenweenie, mais recente, 2012, que não é bem terror, é tal coisa, é um filme para crianças, é um filme assim mais divertido, mas que está mascarado como se fosse um filme de terror, animado. A Noiva Cadáver, da Corpse Bride, 2005, que este sim ficaria mais perto do que é um filme de terror, mas mais... não exatamente terror daquele de violento e pronto, exato, violento e cheio de sangue, não sei o quê. Mas um filme que seria mais... sei como é que é dizer, mais etéreo, talvez. E outros, também uma referência assim muito rápida ao Nightmare Before Christmas, que se discute se é um filme do Halloween, se é um filme do Natal. Eu sinceramente é os dois, para mim é os dois. Mas também é muito bom. Curiosamente é de 93, já é um bocadinho antigo. No ano em que eu nasci. Portanto já é um bocadinho antigo.
E por fim, 2 últimos filmes, calvo, não me falo mais, já estou farto de falar. Vocês já devem estar fartos de ouvir. O Menino e o Mundo, que não é um filme de terror, mas que tem uma cena final um pouco parecida ao filme Valsa com Bashir. Não sei se conhecem, mas em que o filme é todo de animação e chega ao fim e mostra uma cena real, de live action, para o impacto, estás a ver? Choque. Para o choque do que querem mostrar. E o que querem mostrar, tanto um filme como o outro, são realmente cenas que são terror. Chamem-no o que quiserem, mas são terror. E o último é um filme de 2016 que esteve nomeado ano passado para o melhor filme de animação. Chama-se dos Oscars. Chama-se A Minha Vida de Courgette. Porque a personagem protagonista é conhecida pela alcunha de Courgette. O filme é francês. Uma coprodução francesa com outros países qualquer, não lembro qual é. Mas o filme é sobre uma criança, sobre órfãos. E é sobre uma criança que vai para um orfanato, porque, curiosamente, isto descobre-se logo nos primeiros 5 minutos, mata a mãe. Mas não é, isto é um filme de animação, eu não estou a falar de um filme para... Isto é um filme para crianças. Ele mata a mãe nos primeiros 5 minutos e o resto do filme é ele a conhecer crianças que ou o pai as maltratava e fazia coisas piores, ou lhes batia, ou assim coisas do género. E o filme é todo ele a falar da relação que estas crianças têm entre si, que estabelecem que as pessoas que trabalham no orfanato. E é um filme não tem nada a ver com terror, mas tem este subtexto que também, claro que é horrível, não é? E que, portanto, eu também quis incluir. Mas que é um filme de animação e que nos aquece o coração aos poucos e poucos. O Feliz Dia para Morrer. Aquilo, quanto a mim, de terror aquilo é perder com a carreira. Mas já viste? Vi. E pronto. Diverti-me. Diverti-me. Se calhar acho que não vale o preço do bilhete. Acho que não vale o esforço de... Mas é um filme que é para ser só para o gozo, não é? Para o gozo. Para o gozo. Agora, o terror daquilo dia após dia, ela morre. E o objetivo de quando ela então está a dormir, ou quando está acordada, não se sabe muito bem, é descobrir quem é que a quer matar. E afinal a morte está mesmo no quarto dela. Isto não quero... Isso é um bocado spoiler, não é? Era isso que eu ia ficar por aqui, não queria dizer mais o spoiler, mas a morte está sempre ao lado. E entronca um bocadinho naquela ótica do Screams, do Gritos. Que é como ao longo do filme tu achas que é aquela pessoa e vais mudando a tua opinião sobre quem é que é o assassino. Trabalha muito essa questão psicológica de é este o assassino, É no final não é, não pode Who ser. Done It. Desculpa? Who Done It. O Done It, sim. É um tanto essa dinâmica. O que só é interessante e o que te faz estar também agarrado ao ecrã e à cadeira, por assim dizer. Vale a pena ir ver. Pessoalmente, vejam. Sempre Eu engraçado. sinceramente não recomendo, mas... São perspectivas diferentes. Exato, cada um faz como quer. Eu recomendava, dos filmes todos que disse, o mais recente filme de terror, exatamente, propriamente dito, It. De longe, foi um dos melhores filmes de terror que eu vi nos últimos tempos. Para além dos outros todos que eu disse. Que são um bocadinho, não são deste ano. Tirando o Logan, que não é terror. Um filme mais antigo que eu recomendaria, o Psycho. Se não viram esse filme, parem o que estão a fazer e vão vê-lo. E de filmes que tenham a ver com terror, mas não seja exatamente terror. What We Do in the Shadows e o Shaun of the Dead misturam comédia e o outro também mistura documentário. Aconselho imenso. E pronto, A Minha Vida de Courgette, que não tem nada a ver com terror, mas que surpreende porque nós vamos a pensar que é um filme para crianças e foi vendido como um filme para crianças e depois afinal tem lá uma data de subtextos que são horríveis. Bem, eu pessoalmente, o que fizeste no verão passado, para mim é um filme também muito interessante. Digno de estar na lista também. Havia outro que eu queria colocar. Não sei qual é que é. O Van Helsing é um bom filme se quiserem ter uma base dos monstros, se quiserem ter ali quase uma enciclopédia, está lá bem patente, não é? E
Acho que é tudo, a nível das opções. Caralho. Filipe, não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Não, queria agradecer por me convidares para fazer este podcast. Falei de filmes, que é o que eu faço. E estou feliz por ter feito isso. Sim. E pronto, não podíamos deixar de passar em branco ou em laranja ou preto este dia que tão especial é para muitas pessoas também. E aqui também celebramos aqui o Halloween e desejamos a todos vocês uma boa noite. Filipe, a tua casa terá lanterna para as pessoas tocarem à Com porta? certeza que sim. É? Sim. Não está a ser irónico? Não vou dizer qual é que é a minha casa. eu digo já que a minha também estará uma lanterna para que as pessoas possam pedir um doce, mas obviamente também não irei revelar a minha morada, como é óbvio. Mas divirtam-se, deixem os espíritos possuir-vos, possuam também os espíritos, acho que é um pouco por aí, e entrem no dia 1 de novembro com boas energias, limpem na véspera as más energias que estão na vossa casa com a vassoura, como eu vos disse, e procurem ser uns gatinhos independentes na vida. E isto foi o nosso podcast. E de resto eu queria dizer para subscreverem e partilharem o nosso podcast. Verem que outros episódios é que para lá têm. Pode ser que vos interesse alguma coisa. E seguirem no Facebook a nossa página. Todos os dias há publicações novas relacionadas com arte e outros temas. E portanto, é isso. Obrigado. Obrigado nós, Filipe, e